Qual era o maior medo que você tinha quando era criança? Foi a pergunta que me fez um adolescente de 14 anos na última vez que eu adentrei em uma das comunidades mais conhecidas do Brasil, o Capão Redondo, localizado na cidade de São Paulo, a maior metrópole da América Latina. Sem hesitar por uma resposta, o adolescente prontamente relatou o medo que o assombrava desde os primórdios da sua existência, o de não ter o que comer e, devido à fome, morrer sem antes completar o tão desejado 18º aniversário, idade em que no Brasil se adquire a maioridade. A minha ida a essa comunidade, motivada pelo trabalho social em que atuo como voluntária, floresceu em mim a indagação do porquê o país é tão rico e a nação é tão pobre. Em pesquisa realizada, encontrei alguns fenômenos que atribuíram a elevada desigualdade social no Brasil a um contexto histórico. Descobri ainda que a cidade mais pobre do Brasil, segundo fontes do IBGE em 2017, chama-se Novo Triunfo. Diferente de onde se situa a cidade de São Paulo, Novo Triunfo está localizado na Bahia, região nordeste do Brasil. Eis o tema desse trabalho, a pobreza desenfreada no Nordeste. O contexto histórico que contribui para que o Nordeste seja hoje tão pobre está ligado a uma herança escravocrata que temos, oriunda da colonização. No século XVII, os colonizadores escravizados se concentraram nas regiões Norte e Nordeste devido à exploração de pau-brasil e o comércio da cana-de-açúcar serem a base da economia brasileira. Mas com a descoberta de minas de ouro na região centro-sul do país, principalmente em Minas Gerais, houve um deslocamento para essa região. Posteriormente, com o declínio do comércio de ouro e a ascensão do ciclo de café, deslocaram-se dessa vez para a região sudeste, estimulando o desenvolvimento econômico principalmente dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Com o desenvolvimento industrial, a partir de 1930, a população que residia na zona rural das regiões Norte e Nordeste migrou para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Em 1939, surgiu a chamada Lei dos 2/3, que exigiu a contratação de 2/3 ou mais de trabalhadores brasileiros, integrando o rol dos funcionários das indústrias. Porém, apesar do fim da escravidão e início do trabalho assalariado, o escravo, que antes era considerado uma mercadoria, fora descartado dos meios de produção econômica, passando a viver excluído do mercado de trabalho assalariado. Historicamente, a posição desigual entre descendentes de escravos negros e a população branca foi dada por conta da concentração da classe considerada inferior nas regiões periféricas. Devido à marca deixada pela escravidão, os negros que tentassem se deslocar para o Sudeste não eram considerados indivíduos qualificados para fazer parte do núcleo social. Foi somente após o fim das políticas de estímulo à migração europeia que a inserção da população negra e mestiça acentuou-se na classe média. A cidade considerada mais pobre do Brasil em 2017, segundo o IBGE, chama-se Novo Triunfo e está localizada na Bahia, região Nordeste. Foi considerado o município que menos produziu riquezas, com um IDH pior do que de alguns países da África. O prefeito da cidade, João Batista de Santana, registrou patrimônios acima do esperado depois da sua eleição, além de enfrentar problemas com o Tribunal de Contas do município. Em 2015, a cidade foi avaliada como um local de baixo desenvolvimento, ou seja, com déficit em gerar renda, emprego e saúde. Devido à necessidade de um olhar solidário, a emissora de TV, Rede TV, visitou o local para gravar o programa Documento Verdade, promovendo entrevistas com parte da população. Profissões como vendedores de frutas, diaristas e cuidadores de crianças são as principais fontes de renda na cidade. Inclusive, há o recorrente trabalho de idosos acima de 70 anos para sustentar a casa. Os valores das moradias populares são inferiores a R$ 300, com um aluguel aproximadamente a R$ 100 e um solo sem asfalto. No que se refere às metas sociais contra a miséria, há falta de políticas públicas relacionadas à educação no Nordeste. A população nordestina detém 16% da população analfabeta. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU em virtude de programas sociais. Porém, em 2016, a extrema pobreza aumentou em cerca de 11%. A questão ambiental das secas não possui ações para minimizá-las. O intenso desmatamento reduziu a vegetação em torno dos rios, fazendo com que a região ficasse árida e com poucas chuvas. Existe uma ONG chamada Amigos do Bem, que atua no Nordeste há 25 anos. O projeto tomou a frente na questão da educação, contribuindo no fornecimento de ônibus escolares e construindo escolas para transformar a vida das crianças que moram ali. O benefício do Bolsa Família é um programa que transfere renda do governo federal para as famílias carentes. No caso do Nordeste,
tem auxiliado a vida das famílias que não conseguem sustento com a renda própria. Há uma frase do Milton Santos, um dos maiores pensadores brasileiros, que diz: "Não alcançamos o patamar de humanidade, estamos ainda nos ensaios, porque uma sociedade, para ser chamada de humana, deve se preocupar com o outro e tratá-lo de maneira igual", o que infelizmente não acontece no Brasil, principalmente quando o assunto é o Nordeste.